Estimadas almas, vamos continuar a empreitada de meditar sobre o livro dos Provérbios. Havíamos parado no capítulo 11 e os versículos 15 seguintes veremos hoje. Diz Deus aqui, versículo 16: a mulher gentil, pela sua virtude, alcançará louvor, e os diligentes obterão riquezas. O homem caritativo faz bem à sua alma, mas o que é cruel, a si próprio prejudica. A mulher gentil, neste século sem virtude, a caridade, quando este mundo da porta para fora fala de caridade, não é a caridade que nosso Senhor nos ensinou. Tem nada a ver. A caridade do mundo é aceitar tudo que está errado, tudo que estiver errado, e não corrigir, não ensinar e tudo aprovar. Assim, quem obra assim, para eles é caridoso. Aí eles colocam tudo isso na conta, ou nas contas, ou nas costas de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é amor. É verdade, São João diz que Deus é amor, lá na sua epístola. E que Deus é bom, ninguém discute isso, pelo amor de Deus. Ele é bom por essência, e amor por essência também. Mas o amor de Deus não nos ensinou a aprovar o mal de ninguém, nem do filho, nem do pai, nem da mãe, nem da avó, nem da tia, nem de padre, nem de ninguém. O mal é abominável aos olhos de Deus. Quando nós não podemos acabar com o mal, nós temos o que se chama tolerância. É suportar aquilo que nós não podemos acabar, até certo ponto, porque a tolerância também tem os seus devidos limites. Então aqui quando fala da mulher gentil, não é a mulher leviana, sem princípios, sem recato, só porque ela tem um belo sorriso e ela é simpática. Não, para Deus nada disso serve para nada de virtude. A mulher gentil, segundo a Sagrada Escritura, é a mulher virtuosa. A virtude equilibra todas as coisas que nós devemos, no momento de seriedade, ser sério, no momento de alegria, estar alegre, no momento de tristeza, saber sofrer a tristeza comedidamente. E nisso, obviamente, a gentileza brotará sem nenhuma dificuldade. E aqui vai dizer que esta mulher virtuosa, gentil pela sua virtude, alcançará louvor. Aí se formos lá em Coríntios, nosso Senhor vai dizer por via de São Paulo que quem é digno de louvor? Aquele que recebeu do Senhor, não é o louvor dos homens. Não é o reconhecimento por parte de nenhum ser humano. Porque os senhores sabem que a virtude não é reconhecida nesse século. Então, não, tem que ser reconhecida pelo seu marido. Não, a senhora tem que ser virtuosa para agradar a Deus. Ah, vou ser reconhecido pela minha esposa. Nunca será, se não houver virtude, mas se preocupe em ser reconhecido por Deus. Esse que é digno de louvor, vai dizer São Paulo. E aqui as riquezas. Graças a Deus nós não somos nem hebreus, graças a Deus, e nós não somos da teologia da prosperidade. A riqueza aqui se entende quando economicamente falando, bom, não faltará nada, porque aquele que é virtuoso sabe administrar seus bens, mas aqui também fala de riqueza de virtude. A pior miséria é a alma que carece de virtude.
Nós vamos ao presépio de Belém, tinha um menino com certo frio, entre palhas e animais, mas dali, senhores, era um palácio muito mais nobre que de Herodes ou de Anás e Caifás. Porque lá nos ouros e toda a mordomia não tinha virtude nenhuma. E agora no presépio tinha a fonte de todas as virtudes. Ali onde havia o conforto, havia o que? A miséria moral, e aonde aparentemente havia pobreza, havia a maior riqueza, que é Deus, menino, com seu frio, na sua manjedoura. Então aqui a riqueza se entende de virtude. O homem que não é virtuoso, ele é um miserável. Pode ser inteligente, falar 5, 6 línguas, trabalhar e ter um ótimo salário. Se não tem virtude, é um miserável. Porque isso é o que conta diante de Deus. E se falamos de uma pessoa sem virtude, sem religião, até no sentido natural, porque ser virtuoso no sentido natural é obrar segundo a reta razão. E por um católico isso tem um sobrenatural a mais, que não nega, não anula a reta razão. Aí por isso a Sagrada Escritura vai dizer: o homem caritativo faz bem à sua alma, mas o que é cruel a si próprio prejudica. Não é aqui a lei do retorno, essas estupidezes que andam por aí, hein? Nada dessas estupidezes, pelo amor de Deus. Mas é verdade que o mal que nós fazemos, não é que ele retorna para nós, ele fica conosco. Ele não tem o trabalho de ir longe e voltar. O mal é preguiçoso. Ele fica com aquele que o operou. Passa que o efeito do mal, ele é preguiçoso e aparentemente paciente. Se sente com o tempo. Por isso, os espíritas e a gente lesada vai dizer que retornou. Não, ele estava quieto, ocioso, e no ócio do mal, ele faz o seu pior trabalho. A pior desgraça é o demônio mudo. Ele não fala, ele fica quieto e ele faz um estrago na alma. Agora, quando tem um demônio que faz ruído, exorcismo, vai-te embora, infeliz, para o quinto dos infernos, acabou. Ele deu as caras, mostrou os chifres e mandamos ele para o lugar que lhe compete. Então, assim, o homem que não é caritativo, ou seja, o homem que não tem virtude, logo, por consequência, a crueldade. E a Sagrada Escritura diz o quê? Aquele que faz o mal odeia a sua alma. Palavras fortes. Quando nós pecamos, é uma ofensa a Deus. Sim, e nós odiamos o nosso Criador, que nos proibiu pecar. Quando nós pecamos, nós pegamos o que há de mais nobre em nós, que é a imagem e semelhança de Deus, que é a graça, que é a vida de Deus em nós, e nós desfiguramos a imagem e semelhança de Deus e a graça expulsamos de nossa alma. E haverá pior ódio assim do que isso? Porque com saúde se vai para o inferno, sem a graça de Deus. Com todo o conhecimento, com todas as prosperidades, tudo isso vamos ao inferno. Com essas coisas. Mas com a graça de Deus, ninguém pisa no quinto dos infernos. Da porta não passa, não entra. É proibida a entrada de quem morreu na graça de Deus passar na casa do diabo. Assim que aquele que obra, que é cruel, a si próprio prejudica sim. E a maior crueldade que há é o pecado cometido descaradamente. É pecar, confessar, comungar, pecar, confessar, comungar, pecar, confessar, comungar, pecar. E é realmente cruel, judia da majestade de Deus, judia da sua própria alma, e nessa conduta nós vamos nos deparar um dia com a lamentável e às vezes sem remédio apostasia. A nossa alma é violada, violentada continuamente por essa falta de robustez moral. E segue Deus dizendo: a obra do ímpio não subsiste, mas
para o que semeia obras de justiça, a recompensa certa. A partir desse versículo, nosso Senhor vai dizer sobre os prêmios do justo e o castigo dos maus. Então, o mal, ele tem dentre muitos defeitos, uma coisa é que ele é derrotado por princípio. Aí, por que então nós fazemos o mal? Porque nós temos o pecado original, mas à margem do pecado original, sem negar essa verdade de fé importantíssima, uma coisa é ter os efeitos do pecado original que todos nós temos. Outra coisa é compactuar com as nossas más inclinações, por falta de vida séria diante de Deus. Aí todas as obras não subsistem quando o mal é o seu motor. E aí vamos aqui, hein? Por que as nossas confissões duram pouco? Porque não foram movidas pelo temor de Deus. O motor de se ajoelhar e pedir perdão a Deus não foi o temor de Deus. Talvez foi uma rotina, um paliativo de consciência, uma falta de oração e de realmente combater o pecado como combatemos o inimigo. Por que a nossa comunhão é gélida? Porque às vezes não comungamos para nos unir a Deus. Comungamos porque tem que assistir missa todos os domingos, aí vamos comungar porque todos estão comungando, e mal o padre cruzou a porta, a sacristia dentro, nós estamos lá fora como se nada tivesse acontecido. Então o motor não foi o amor a Deus, o motor não foi o temor a Deus. Aí o motor foi algo mau. Eu estava buscando a mim mesmo no Santíssimo Sacramento. Aí me deparei com Deus, volto atrás, não quero Deus, queria mim. Isso é o modernismo, esse de buscar a si, isso é renovação carismática, isso é mazela e desgraça que está lá fora e longe de nós, graças a Deus. Nós estamos aqui para buscar a Deus e em Deus enxergar as nossas mazelas e corrigi-las. Agora, quando o nosso motor é o nosso egoísmo, nossa vontade por ela mesma e não pela de Deus, as nossas boas obras também defeccionam rapidamente. Se eu não rezar para unir-me a Deus, para ter maior devoção a Nossa Senhora, o nosso terço não vai durar um mês. Não vai. Eu rezo porque todos rezam, porque azucrinaram para rezar o terço. Então, para ter paz, para não ver que tem que rezar todo dia, rezei. Isso acontece com crianças e adolescentes. Se não for para se unir a Nossa Senhora, um dia vai ficar pendurado na cabeceira de uma cama ou no retrovisor de um carro. Porque o motor é mau. E Deus não corresponde a uma obra boa que tem uma razão que não seja boa. Porque o bem, como diz Santo Inácio, ele é bom no princípio, no meio e no fim. E o mal tem algum defeito. Se for no princípio, é algo mal. Se for no meio, é algo mal. E se for no fim, é algo mal. O bem é íntegro e o mal sempre tem algum defeito. Então, quando a nossa intenção, nossas razões têm algum defeito no princípio, no meio e no fim, ela não terá nunca, jamais a aprovação de Deus, porque ela é péssima. Agora, se a nossa intenção, nossas determinações, nossos propósitos forem bem no princípio, bom, no princípio, no meio e no fim, nosso Senhor vai dizer amém. E nada vai revogar a sentença de Deus do seu assim seja. Aí temos o que? A perseverança. A obra do ímpio não subsiste, mesmo que o ímpio faça obras de piedade. Não durará para sempre. Aqui os senhores vão conhecer, aqui nos toca falar um pouco desse lastimado estado em que a igreja se encontra. As tentativas tradicionalistas, seja quais que os senhores imaginarem, não perseveram, porque muitas vezes o motor de guardar a tradição não é bom. Nós não podemos estar aqui porque nós gostamos de coisas antigas. Não é suficiente.
Nós não podemos estar aqui porque o latim agradava aos nossos ouvidos. Não precisamos disso. Não pode ser nossa razão isso. Não pode estar aqui porque não gostam da cara do padre e ele fica de costa a maior parte da missa. Também não é suficiente. Alivia bastante, mas não é suficiente para estarmos aqui. Se nós não estivermos aqui porque amamos a igreja e aquilo que fizer em nome da igreja não corresponde à igreja de Jesus Cristo, toda tentativa tradicionalista está péssima no começo, terá um meio lamentável e um fim desgraçado. É o que nós vemos de qualquer associação ou aglomeração de gente que reparte, divide e dissolve. E rezando missa tradicional, e véu e saia, e tudo o que os senhores quiserem. Porque tem algum defeito, ou no princípio ou no meio, e o fim do mal é a ruína. Isso serve para tudo. A obra do ímpio não subsistirá, mesmo que aparentemente ele esteja trabalhando para Deus. Nosso Senhor detesta o mal. Por isso ele perguntou para os fariseus: quem me arguirá de pecado? E esta gente delinquente disse assim: não temos nada de acusar disso. Que mal eu fiz? Não, todas suas obras são boas. Eles reconheceram isso, hein? Nosso Senhor nunca, jamais se compactou com o mal. Podia estar em quem fosse. E o apóstolo que compactou com o mal se tornou o apóstolo traidor. E aí, na sua traição, no mal que ele compactou, ele teve a sua ruína. Então, assim, a tentativa tradicionalista também terá sua ruína ao compactuar-se com o mal. A tentativa de família, ao compactuar com o mal, terá sua ruína, questão de tempo. O sacerdote compactuado com o mal terá também a sua ruína. Tudo e todos que compactuam com o mal terão sua ruína, questão de tempo. E em breve tempo de vida assistimos isso. Basta uma pontinha de mal para que tudo se estrague, questão de tempo. A obra do ímpio não subsiste, mas para o que semeia obras de justiça há recompensa certa. Santa Teresa d'Ávila dizia que Deus é um bom pagador. E é uma das verdades de fé indispensáveis acreditar, dar sentimento que Deus é remunerador. Ou seja, Ele vai dar o céu para os bons e o inferno aos maus para sempre. Deus é um bom pagador. Quando o justo se sacrifica para perseverar na justiça, nesta vida e na outra, ele tem recompensas de Deus. E volto a dizer, não é a teologia da prosperidade, não. É porque Deus abençoa o bem, dando graças para que esse bem persevere. Agora o mal, aí vão falar, Deus castiga o mal. Sim, o mal, a pessoa iníqua, na iniquidade tem o seu castigo. Deus não toca em iniquidade. E ao não tocar em iniquidade, o iníquo está com o quê? Com a sua malícia, com a força do mal e a ruína certa. Até que ele grite miserere mei Deus. Aí Deus intervém. Tem arrependimento, é a alça, a isca por onde Deus pode pescar nesta vida alguém que anda por caminhos tortuosos. Nós nos esquecemos desta verdade. Porque como Deus é bom e ama todo mundo, isso é verdade, mas Ele não é por isso injusto. Ele morreu por todos ali, hein? Muitos são aqueles, e na realidade bem poucos aqueles que fizeram caso à redenção. São os que se salvam. É só ler aquele livro de São Leonardo de Porto Maurício, o pequeno número dos que se salvam. É aquilo. Agora, estimadas almas, a bondade de Deus não compactua com as mazelas de ninguém. E ao deparar com ela, mazela terá o seu castigo. Nesta vida e na vindoura, se não houver arrependimento.
Mas o justo também tem o seu prêmio nesta vida e principalmente na vindoura. E às vezes, por não buscarmos a Deus desinteressadamente e praticar a virtude, porque é a nossa obrigação, nós não vemos nem o auxílio de Deus para perseverar a começar no bem iniciado, e quando Deus nos dá alguma graça, recompensa do bem que fizemos, nós nem percebemos. Esse espírito também temos que analisar ao mal, e por isso o nosso bem dura pouco. Deus castiga o mal e recompensa o bem. Deus é remunerador, porque Deus é justo. E a justiça de Deus não tira nada do seu amor e não atenua em nada a sua misericórdia. A justiça abre o caminho para a vida e a afeição ao mal conduz à morte. Aqui vou me deter. A justiça abre o caminho para a vida. Teologicamente falando, quando os senhores lerem alguma coisa do Concílio de Trento, o que diz lá? A doutrina da justificação, ou seja, justificação e santificação são sinônimos. Porque a santificação faz a alma ser o quê? Justa. E o justo é o quê? Uma alma santificada, santo. Sinônimo. Aqui Deus está falando do justo no sentido da virtude da justiça, mas aquele que sabe dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens, é uma alma virtuosa, justa, santificada, falando do Novo Testamento. Virtudes sobrenaturais, a santidade bate à sua porta, a porta da sua alma. E esta justiça que abre o caminho para a vida eterna, e também abre o caminho para a vida nesse vale de lágrimas. Não é normal as pessoas acordarem sem ânimo. Porque para alcançar o céu nós temos que encarar a jornada de hoje. Temos que encarar esse sermão que não vai acabar tão cedo. Vamos encarar o sol que arde, que queima, a rotina que causa tédio. Mas nós vamos o quê? Encarando, porque sem o sacrifício de cada dia, nós não teremos o céu. Quem pensa assim é luterano, que é só crer, cruzar os braços, curtir a vida, porque crer no Senhor Jesus está salvo. Não foi isso que nosso Senhor nos disse. Nós temos que acreditar, crer e praticar as boas obras. Então aqui a justiça abre o caminho para a vida. O ânimo de chegar ao céu nos faz viver bem, com coragem, inclusive com ânimo, o nosso desterro. É o que dizemos na Salve Rainha: depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Agora, para ver Jesus, vale a pena esse desterro. Então, nossa vida não vai ser uma vidinha que sobrevivemos a cada dia. Isso falta justiça, falta santificação, falta virtude. Então, a justiça abre o caminho para a vida eterna, e uma vida bem vivida no nosso desterro também. Eu não estou tirando aqui o difícil, o árduo e o tedioso que cada um tem segundo sua rotina. Mas nós não pensamos, eu quero morrer porque não aguento mais. Essa afirmação é falta de fé em Deus, hein? Quem sabe o último momento que não conseguimos mais é Deus. Nós não sabemos se aguentamos mais. Vou desistir, está muito difícil. Primeiro que Nosso Senhor não disse para que seria fácil para ninguém, não foi nem para ele, não será para nenhum seguidor seu. Nós sabemos disso, estamos ali alistados à milícia da Santa Cruz, não podemos nos queixar, pelo amor de Deus. Então temos que ter o quê? Amor à justiça, e aí vai abrir caminho para a vida, bem vivida neste vale de lágrimas, como desterrados e depois repatriados quando chegarmos ao céu. Agora, a afeição ao mal conduz à morte. A afeição ao mal no sentido pleno, é o que? A privação do bem. Agora, o bem, com B maiúsculo, se chama Deus. Se nós estamos afeiçoados a Deus, nós odiamos o mal. É católico, é cristão pleno odiar o mal, hein? Porque amamos o bem.
o mal não é inimigo do bem, quem ama se faz inimigo dos inimigos do amado. Simples assim. Agora, quando nós estamos afeiçoados ao mal, nós nos levantamos contra Deus. E se nós temos essa ousadia, mesmo sendo filhos de Deus, nós vamos ser tratados como inimigos de Deus. Ao contrário dos corações de carne, de pai e de mãe, que por afeto, não vou entrar aqui e desmerecer isso, mas sim criticar, os senhores não fariam isso com seus filhos. Agora Deus, é Pai e é justo e será sempre. Se um filho seu se levanta contra inimigo seu, será tratado como tal. Então aqui a afeição ao mal mostra o quê? Uma falta de amor a Deus. E nisso está a ruína do injusto. Segue dizendo aqui o bom Deus: são abomináveis para o Senhor os de coração corrompido, são-lhe gratos os de conduta perfeita. Olha a palavra de Deus, hein? Não é rigor do Padre Neves. Se alguém não estiver de acordo com isso, pode ir lá com Lutero, terá o mesmo lugar que ele, arrancar Provérbios ou anular esse capítulo 11º. Repito, são abomináveis para o Senhor os de coração corrompido, e são-lhe gratos os de conduta perfeita. Lembremos-nos que o próprio Verbo encarnado disse: sede perfeitos, como o meu Pai Celeste é perfeito. A referência é o Eterno Pai. Por isso São Benedito virou São. É Deus a referência. É Cristo a medida. Que é Deus. É perfeição. Assim que os de coração corrompido são abomináveis ao Senhor por causa da sua afeição ao mal. Uma coisa é ser seduzido pelo mal, enganado pelo mal, isso todos têm a sua história e aí alguma ruína, alguma vez. Mas agora se aliar ao mal, ao pecado e a qualquer outra coisa que segue dos pecados capitais, vício dominante, os pecados de estimação, nós estamos aí nos afastando do amor a Deus. Por isso o primeiro mandamento é tão difícil. Porque nós não podemos amar a luz e as trevas. É impossível. Ou amamos a luz e odiamos as trevas, ou vamos amar as trevas e odiar a luz. O homem não pode amar dois contrários. Somos incapazes disso. Cedo ou tarde o mal não ficará impune. Assim que quando lhes disserem que Deus é amor e tudo muito simpático, muito lindo e cheiroso, nós temos um versículo que realça a majestade e a justiça de Deus. Cedo ou tarde o mal não ficará impune, porque Deus vai pôr um basta ao mal. E aqui vai dizer aqui, porém a linhagem dos justos será salva. A própria falsidade do mal, o diabo é enganador. No princípio, amigo, oferece os prazeres, mima, e num momento ele trai. É como um traficante. Trabalha para ele, depois ele está cansado, aquela pessoa desaparece da face da terra. Típico da ação do mal. E aqui tem, Deus tira um bem deste mal, para acabar com a linhagem do mal. Se perguntarem onde está a linhagem de Caim, não existe. O Espírito, sim, nos hebreus que se levantaram contra o justo nosso Senhor, figurado por Abel. Mas o sangue de Caim, a terra pôs um basta. Busquem a linhagem de Nero. Está nos Romanos. Não tem nem seus ossos para buscar o DNA, hein? Então, o mal terá uma ruína natural
desaparecerá e sobrenatural, juízo final, vitórias das vitórias de Deus. Então, senhores, diante dessas verdades, nós temos a palavra de Deus que é fonte de doutrina. Minhas palavras são palavras de vida eterna, disse Deus. E nós não podemos desassociar a doutrina da moral. O padre Antônio Vieira, já citado, que descansa em paz, e Deus tenha piedade da alma dele e de todas as nossas, dizia que a igreja tem 2 seios. Uma criança mama dos 2. O seio da fé e o seio da moral. Não podemos viver só de um. E aqui nós temos então a moral. Sem moral, nós vamos para o inferno. Pode ter doutorado em São Tomás de Aquino, mas se não praticou a virtude, não entrará no reino dos céus. Não são carimbos que faz entrar no céu, são boas obras. Então, estimadas almas, diante do ressuscitado, diante da primícia, Nosso Senhor espera as nossas almas para compartilhar da sua glória conosco. Tenhamos presente isso. Nós temos que exorcizar todos os males da nossa vida. Todos. Os atrasos à missa, as distrações das orações, em casa que falta vida de oração, tem que rezar em família, tem que praticar a virtude, qualquer mentira longe, qualquer impureza longe, qualquer pensamento torpe não pode ter lugar. Quando o diabo quiser infernizar, combata-o. Nós temos o poder, graças à graça de Deus que está em nossas almas, assim esperamos, de vencer o mal, de resistir ao mal. O que diz a Sagrada Escritura? Resista ao mal e o mal fugirá de vós. Se não fugir, é porque estamos ali, ouvindo. Talvez seja prazeroso e conveniente, como aconteceu com nossa mãe Eva. E a ruína dela é a nossa ruína. Com o mal não há nenhum diálogo. Com o mal nenhuma conversa, nenhuma amizade, nem podemos ouvir sua voz. Então peçamos a Nosso Senhor esta graça, maturidade de cristãos, de católicos, que não compactuam com o mal em nenhum aspecto, nem o venial, muito menos o mortal, nem o mal natural, nem o mal espiritual, nem o mal vai fazer bem para ninguém jamais. Que Deus tenha piedade de nossas almas e a Santíssima Virgem interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.